Fala galera, Geek na área para mais um react com vocês. E hoje o canal que a gente vai reagir é o Linkzin 2 e o vídeo é falando sobre a ideia tosca das reencarnações em Naruto. O título é esse, eu creio que ele vai descer a lenha aqui nessa ideia do Kishimoto. Eu gosto muito do anime de Naruto, vocês sabem disso, mas essa ideia da reencarnação não me desce. É forçado, não faz sentido, tá? Então eu realmente espero que ele desça a lenha, porque se for isso eu vou concordar bastante. Mas se não for isso, bora ver os argumentos que ele vai dar, né? Bem, se você for novo no canal, já se inscreve para ajudar a gente a chegar naquela metinha de 10 mil inscritos até o final do ano. Tá muito perto, então já se inscreve. E se for novo, deixa aquele like para incentivar nosso trabalho. Sem muita enrolação, bora pra esse react. Naruto e o grande problema do destino e da criança escolhida para se tornar um herói. Alguns meses atrás, nesse canal aqui, eu fiz um vídeo sobre o que o público de Naruto considera como um dos maiores problemas que a obra já teve em geral, que é toda aquela coisa de destino e dos personagens destinados a serem fortes dentro da história. Nesse vídeo em específico, eu falava sobre um dos maiores arcos que Naruto já teve em si, que foi o arco do Exame Chunin, e de uma das maiores lutas e mais populares que o Naruto já teve também, que é a sua luta entre Naruto contra Neji. O vídeo em específico era focado inteiramente naquela ideia de como aquela luta representava o Naruto lutando contra o destino e tudo mais, e como isso era um pouco idiota da parte da história, porque mais pra frente o Naruto deixa de ser um fracassado querendo virar um cara de sucesso, e o Naruto passa a se tornar só tipo um herdeiro pica, conseguindo um monte de coisas e poderes de graça. Hoje eu queria fazer um vídeo inteiramente focado no personagem do Naruto em geral, a respeito de toda essa polêmica que ronda a história desde o seu primeiro arco. Legal então. Acredito que pra quem caiu aqui de paraquedas, pode estar levemente se perguntando sobre o que é essa polêmica do Naruto a respeito do destino, não é? Acho que eu posso exemplificar muito bem com esse vídeo aqui. Esse vídeo foi lançado há mais ou menos uns 6 a 7 anos atrás, por um canal conhecido como Plague of Gripes e com quase 4 milhões de visualizações. O título do vídeo é Naruto, o hipócrita que se autocriou. A ideia do vídeo é uma crítica de mais de 40 minutos de como depois de mais de 700 capítulos a história teria perdido um pouco o rumo da sua trama. E toda uma história que inicialmente era sobre pessoas trabalhando duro, sobre ninjas tentando se tornar mais fortes, foi lentamente virando uma história meio clichê sobre destino e coisas parecidas com isso. Enfim, vamos lá. Qualquer pessoa que já tenha assistido a parte clássica da história de Naruto, juntamente com a parte Shippuden da história, obviamente consegue perceber uma leve mudança de temas aqui, não é? Naruto clássico em geral, a gente pode dizer que era uma história sobre trabalho duro. Nós começamos a história com o nosso personagem principal, o Naruto, e vários outros ninjas que vão aparecendo aqui e ali, uns mais afortunados que outros, nascidos em clãs que sejam considerados mais roubados, a gente poderia dizer assim, tipo os Uchihas, que tem nem um pouquinho de vantagem sobre os outros, todos os clãs. Eu adoro que desde o Naruto clássico, os Uchihas geram isso, né? Tipo, eles respiram e ganham 15 poderes diferentes. Enquanto que nós tínhamos ninjas um pouco menos afortunados em geral, como Rock Lee, que tinha que treinar dúzias e dúzias de vezes mais do que um gênio natural para poder acompanhar o seu trabalho e acabar não ficando para trás. Naruto sempre foi considerado pelo início da história como um fracassado. E isso é extremamente engraçado se a gente parar para poder olhar do ponto de vista que nós temos hoje em dia, mas ele nunca foi considerado inteligente, nem esperto e nem com grande potencial. No início da história, vemos praticamente todos os personagens desmerecendo o talento do Naruto. Kakashi Sensei desmerece o talento do Naruto. Em um episódio em que o Jiraiya e o Orochimaru estão lutando um contra o outro, eu acho maravilhoso que o Orochimaru fala que ele tem a dádiva de perceber jovens com um potencial grande. E ele fala que ele não acha o Naruto nada demais. O moleque era do clã Uzumaki, raposa de 9 caudas, tava aprendendo a fazer um Rasengan. Aí não, ele não era nada demais. Era só um rapaz comum. O Jiraiya... É que assim, até ali, a Kyuubi não ia ter tanta relevância na trama de forma geral. Beleza, ela ia ser, já tava na cara que ela ia ser importante pra deixar o Naruto forte. Mas a Kyuubi faz parte de um todo, que seria o 10 Caudas, que meio que vai se tornar o vilão final, e meio que também é a motivação da galera de Boruto. Então, o negócio escalou para um nível que obviamente não existia naquela época. O clã Uzumaki naquela época também não era ninguém. Não tinha essa história de ser um clã especializado em Funjutsu, que é selamento. Não tinha nada desse negócio aí deles ter muito chakra. O Naruto tinha muito chakra porque sim, não tinha essa explicação nessa época, que é porque ele era do clã Uzumaki. Isso aí tudo veio com o Shippuden, tá? Então, naquela época, fazia sentido o Orochimaru pensar isso aí do Naruto. Agora, pra quem assistiu Shippuden até Boruto, pra ver essa cena de novo, pensa, pô, o Orochimaru é uma anta. O cara tem aqui a bicho mais poderosa dentro de si. Ele é de um clã ali que é especializado em selamento e tem muita vitalidade. Como que esse cara aí não tem nada demais? Então, pra essa pessoa que já viu o futuro, digamos assim, parece que o Orochimaru é bobão, mas na época não era. Inclusive até responde que não tem graça treinar um personagem que era um gênio desde o início. Também reconhecendo que o Naruto não era. Acho engraçado o Jiraiya falar isso também, e essa fala dele também perde meio do sentido, porque ele treinou o quarto Hokage. Quarto Hokage esse que também sempre foi visto como gênio, né?
O cara sempre, desde pequenininho ali, o Minato já era brabíssimo. Então ele falar que não faz, que não tem tanto gosto assim em treinar gênios, é meio hipócrita da parte do Jiraiya, pegando a visão de quem já viu o Shippuden, né? Porque nessa época aqui, mas se bem que nessa época a gente também já sabia que ele era aluno do quarto Hokage. Eles só não tinham criado a parte que o Minato era gênio desde criança, isso realmente não existia, né? Porque a pessoa obviamente pode começar ruinzinho e no futuro ficar mais forte. Então, tudo que foi falado aqui, na minha opinião, fazia sentido com o que estava sendo mostrado aqui. Só que veio o Shippuden, veio uns retcon, veio umas mudançazinhas, veio uma escala de poder, veio umas criação de coisas que deveria ter desde o começo, mas que não tinha. E aí fica parecendo que os caras eram bobão. De fato, nada demais. Neji acha que o Naruto era fraco, Gaara acha que o Naruto era fraco, todo mundo acha que o Naruto era fraco. Porque de fato, quando ele foi criado inicialmente, parece que ele era só um personagem comum tentando vencer na vida. Nós tivemos inúmeros flashbacks e cenas de Naruto clássico, e até mesmo em parte do Shippuden, dos personagens como o Naruto se esforçando ao máximo pra conseguirem o que eles tinham, treinando técnicas absurdamente difíceis de dominar e conseguindo poucos upgrades ao longo do anime. Como por exemplo, é uma coisa bastante interessante na realidade que o Naruto tenha conseguido muitos poucos jutsus ao longo da história. Durante todo o Naruto clássico, ele conseguia fazer o jutsu de invocação, o jutsu clones das sombras, jutsu de transformação e o Rasengan. E era meio que a sua arma secreta. Mesmo ninjas que tinham muitas e muitas técnicas, se a gente for parar pra pensar, eles tinham tipo 4, 5 jutsus no máximo. Esse tipo de coisa começou a decair um pouco conforme a história foi avançando. Eu acredito que pessoas que já acompanharam shonens, que são bem grandes em geral, já estejam até acostumados com esse tipo de coisa acontecer. Uma história de mais de 700 capítulos, é até que bastante normal a gente ver o criador perdendo um pouco as beiras do que ele queria fazer primeiramente dentro da história. Então, conforme nós fomos avançando mais e mais as etapas de Naruto Shippuden, e Naruto e Sasuke foram conseguindo mais e mais poderes, tramas de personagens de profecia foram sendo criados para esses personagens. Como, por exemplo, quando nós começamos a nos aproximar do arco do Pain, por exemplo, no Shippuden, onde a gente vê que aquele sapo que treinou o Jiraiya... Começa a palhaçada daí, querendo falar que Naruto é o garoto da profecia. Na verdade, disse que ele treinaria a criança da profecia, a criança que ia mudar tudo no mundo shinobi. A gente vai avançando mais, chegamos no arco de guerra e vemos que o Naruto na verdade era a reencarnação de um ninja conhecido como Ashura, que era filho do Rikudo Sennin, e as pessoas começaram a juntar um ponto no outro, vendo que o Naruto parecia especial demais para as coisas que a história apresentava no começo, tipo, ele era Jinchuriki da 9 caudas, que é a besta de caudas mais poderosa do anime, ele era um Uzumaki muito mais poderoso que as outras. Pra vocês terem a noção, metade da Kyuubi, que é a que o Naruto tinha na época, lá na guerra, tava dando conta de bater de frente com praticamente 5 biju de uma só vez, cara. Então é muito desbalanceado a diferença de poder que a Kyuubi tem pras outras. Então ele tinha chakra pra caramba, ele era filho do quarto Hokage, tínhamos vários detalhes que iam sendo colocados na história que faziam com que toda aquela ideia de que o Naruto era um cara fraco tentando chegar ao topo seriam abandonadas. Tudo parecia ter sido jogado fora em prol daquela ideia de que o Naruto era destinado a vencer. Mesmo que não seja exatamente isso que tivesse sendo passado na história, ainda assim, cara, era a ideia que acabava sendo passada pelo anime. Se o Naruto era uma reencarnação de não sei o que, e ele era tão poderoso, e ele era o Jinchuriki forte, ele era a criança da profecia, a ideia já diz, né, cara? Criança da profecia. Pô, perde totalmente sentido, porque muita gente vai falar, pô, mas o Naruto treinou, o Naruto se esforçou. E galera, o ponto que você tem que entender aqui é o seguinte, não importa que o Naruto treinou e se esforçou, já tava na profecia que seria assim. É como se o Naruto não tivesse escolha, já tava escrito que ele iria treinar e se esforçar pra virar o que ele virou. Pra vocês terem uma noção, o Hagoromo, há 1000 anos no passado, já sabia que no futuro o Naruto ia resolver a parada toda se aliando com as bijus, entendeu? Já sabia que ele era o garoto da profecia. Na verdade, eu não vou dizer que o Hagoromo sabia que ele ia resolver tudo, mas ele já sabia que o Naruto seria, digamos, um grande ninja, uma pessoa poderosa e que conseguiria reunir todas as bijus. Então, cara, perde todo o peso de Naruto clássico. Toda aquela história do Naruto se esforçando, treinando, tentando melhorar a dificuldade, perde o peso. Porque não foi a escolha do Naruto, não foi verdadeiramente difícil. Já tá tudo escrito que ia ser daquele jeito, entendeu? Ele era destinado a mudar o mundo shinobi. Então todo aquele treinamento que ele teve, todo aquele trabalho duro, muitas pessoas começaram a menosprezar um pouco isso com a ideia de que ele já ia conseguir mesmo. E aquele vídeo de crítica de 40 minutos que se tornou muito popular, foi tido por muitas pessoas como uma verdade absoluta. Eu falei um pouco sobre isso naquele meu vídeo. Na real, nunca tinha visto falar daquele vídeo de 40 minutos, tá? Então pra mim isso é novidade. O que eu disse sobre o destino, a história de Naruto em geral, sobre o que eu achava e qual era a minha opinião a respeito disso. Mas, acredito que eu posso até falar um pouco mais sobre isso, jovens, de como eu acredito que do clássico pro Shippuden, eu acredito que as coisas não mudaram tanto e que o Naruto sempre foi especial. Mas, eu acredito que o criador da história com certeza absoluta perdeu um pouco a mão no quão especial o Naruto deveria ser na história. Vamos começar
começar da parte do Naruto clássico, né, jovens? Como eu disse pra vocês, sim, Naruto era especial. Ele tinha a raposa de 9 caudas, ele tinha chakra, ele tinha um monte de coisas, mas isso tinha um equilíbrio na história à primeira vista. Naruto também tinha que trabalhar duro pra poder conseguir o que ele tinha, e ele não ganhava as coisas de graça. Ah, Link, mas ele tinha 9 caudas, e a raposa várias vezes já salvou ele de morrer e não sei o que. Sim, de fato, isso aconteceu. Mas isso é porque ele era o protagonista da história. Isso acontece em praticamente toda a história de anime shonen que existe. O protagonista é o centro da história. Então se ele morrer, a história acaba. Quantas vezes você não vai ver uma conveniência de roteiro que vai acontecer bem na hora que o protagonista vai morrer pra poder salvar ele? A raposa era só uma. O papo reto é o seguinte, que no Shippuden, o que desbalanceia muito é que do nada a Kyuubi fica amiga do Naruto, tá? E aí dá poder pra ele a rodo. Digamos que ele tinha 100 de poder, só com os próprios poderes lá, com MK1 e tudo, com que ele tinha roubado da Kyuubi, vamos dizer que ele tinha 100. Do nada a Kyuubi fica amigo dele, dá poder pra ele, de 100 ele vai pra 1000. Ele fica muito mais poderoso do que ele era. E é um aumento de poder absurdo, tipo, gigantesco, do nada. E não teve, digamos, um esforço pra isso daí. O esforço, entre aspas, foi ele ficar amigo da Kyuubi, que até uns dias atrás tava querendo eliminar ele, entendeu? Então, é um aumento de poder muito grande em um curto período de tempo. Pra quem viu ele treinando duro pra aprender a fazer um Rasengan, fica desbalanceado, fica desconexo, entendeu? Essas inconveniências. Inclusive, vocês também vão estar mentindo se vocês disserem que no Naruto clássico, vocês não pagam um pau para os momentos em que o Naruto é possuído pela raposa. Ah, isso daqui, até no Shippuden, eu torcia pro Naruto perder o controle. E muita gente aqui que tá me assistindo, eu também sei que vocês torciam pro Naruto perder o controle. Se você falar que não, você tá mentindo, pô. Era legal ver ele perdendo o controle. Tanto que quando ele começa a ter o MK1 e o MK2, até achei legalzinho o visual, mas perdeu boa parte da graça, que era que o enlouquecendo, surtando, destruindo tudo no campo de batalha. Era legal aquilo ali. Você ficava apreensivo pra ver o que ia fazer o Naruto se transformar. Qual seria o gatilho que levaria ele a despertar o poder da Kyuubi. Aí ele fica birutão lá com o chakra vermelho, então era mó maneiro, mano. E é claro que isso vinha com um preço também. A raposa atrapalhava o Naruto em absolutamente tudo que ela podia, já tendo chegado a atacar a Sakura, por exemplo, que era uma aliada do Naruto, tendo atacado pessoas que o Naruto gostava, como o próprio Jiraiya também. Quando a raposa saía de controle, o Naruto pegava poder, mas tinha um peso. Não era, tipo, gratuito. O negócio fica problemático, como a Kyuubi fica amiguinha do Naruto, e aumenta, tipo, exponencialmente o poder dele sem ter, digamos, nenhum peso por isso. Ele não tem mais nenhum prejuízo pra ter todo aquele poder, entendeu? Tinha que ter alguma coisa ali, não necessariamente pra, digamos, nerfar o Naruto, mas pra dar uma segurada, pra falar, pô, tu ganhou tudo esse poder, mas tem um risco. Mesmo sendo a amiguinha dele, ia ter que ter um risco. Pra gente sentir que não foi só o roteiro te dando, assim, de bandeja o poder, entendeu? ela atacava tudo, inclusive os aliados. Detalhe que ela também dificultava todos os treinamentos que o Naruto já teve pra aprender alguma técnica. Quando o Naruto foi aprender o modo Sennin, ele não conseguia... Pô, pra andar na água era mais embaçado pro Naruto do que pra o resto da galerinha. Beleza que tinha lá o selamento que o Orochimaru colocou no Naruto. Mas o Orochimaru só colocou aquele selamento no Naruto porque ele era o receptáculo da Kyuubi. Se não fosse isso, ele não teria colocado. Então, indiretamente ou diretamente, a Kyuubi realmente sempre atrapalhou o Naruto, mesmo os treinamentos mais básicos, como andar sobre a água, pô. Seguia do jeito que era necessário, porque a raposa atrapalhou. A raposa também atrapalhou quando o Naruto foi aprender o Rasen Shuriken, quando ele foi aprender o Rasengan normal. A única coisa que ela ajudava, mais ou menos, era entregar chakra pro moleque, mas depois dificultava ele em ficar mais forte por conta própria. Então a gente tinha um equilíbrio ali. Outros fatos que muitas pessoas falam eram detalhes como, o Naruto é filho do quarto Hokage, que a gente pode dizer aqui, né, que não faz diferença nenhuma, porque o moleque cresceu sem os pais. Os pais dele estavam mortos. Faz diferença, porque a gente sabe que em Konoha... você só se torna Hokage se for da panelinha. Se não for na panelinha, dificilmente você vai se tornar. Mas o Shikamaru e o Danzo se tornaram Hokage. Não, o Danzo era da panelinha também. Mas o Shikamaru se tornou Hokage sem ser da panelinha. Porque não tem opção, amigão. A galera da panelinha basicamente desapareceu. Tirando o Kakashi, que é da panelinha, mas vocês estão ligados que Boruto não quer usar os personagens da antiga geração. Eles fazem de tudo pra não usar os personagens da antiga geração. Mas de forma geral, só se torna Hokage se já for do grupinho. O terceiro era aluno do primeiro e do segundo. O Hiruzen era aluno do Hashirama Tobirama, pra quem não sabe aí. O quarto foi escolhido, no caso lá também, pelo terceiro. E o quarto era aluno do terceiro. Então também faz parte da panelinha. O quinto, que foi Tsunade, também era aluna do terceiro, que a Tsunade era aluna do Hiruzen. O sexto, Kakashi, era aluno do quarto, que era o Kakashi, era aluno do Minato. Então não tem conversa, amigão. Pra se tornar Hokage, tem que ser do bonde, tem que ser do grupo, tem que ter esquema. O momento em que o Naruto é filho do quarto Hokage e ele tem a vontade de se tornar Hokage, é meio caminho andado. Então sim, ele ser filho do Minato tem importância sim dentro dessa confusão toda, tá?
Então não teve nenhuma diferença de quem ele era filho. O chakra do clã Uzumaki, eu posso dizer que com certeza absoluta faz uma diferença. Não era uma garantia de... Cara, faz muita diferença. A gente tá no universo, que é Naruto, onde a fonte do poder é chakra. Se você nasce em um clã onde a sua habilidade especial é ter muito chakra, irmão, tu ganhou na loteria. Tu ganhou na loteria, porque o que move aquele mundo ali é basicamente ter chakra. Você tem que ter chakra pra fazer qualquer jutsu. Sem chakra você não faz jutsu, você é só um Zé Ninguém. Se você nasce num clã que você é abonado do recurso mais importante desse universo, você é muito privilegiado. Que o Naruto ia vencer, ele tem muito chakra, mas isso ajudava ele a fazer mais clones e ficar spamando clone em todas as lutas que ele tinha. Porém, eu acredito que o clássico ainda assim tem um equilíbrio entre isso. Vou dar um exemplo pra vocês da luta do Naruto contra o Neji. Essa luta é muito boa pra poder exemplificar isso. Na luta contra o Neji, por exemplo, o Naruto tinha sim essa enorme quantidade de chakra, mas a estratégia fazia muito mais parte da luta do que isso. Logo no começo da luta, por exemplo, Naruto fazia 5 clones pra poder lutar contra o Neji, e o Neji destacava a ideia de que o Naruto tinha dividido o chakra dele de forma igualitária, para que o Neji não soubesse qual era o clone verdadeiro. Mais pra frente, o Naruto aprende que quando ele toma uma porrada do Neji, isso pode danificar o seu sistema de chakra, sendo assim você não consegue mais usar jutsus nem poderes, né? Então o Naruto faz uma estratégia que até passa despercebida, por exemplo. Ele faz um monte de clones e deixa um clone em específico mais afastado que os outros, para esse clone, por exemplo, passar como, olha, esse aqui é o Naruto verdadeiro, que tá um pouco pra trás, pra ele não tomar o golpe. Aí o Neji vai pra cima desse clone, e quando ele vai, ele descobre que era um clone, e que o Naruto tava esperando o Neji atacar aquele clone lá pra fazer um golpe surpresa. O Naruto usa o conceito de que o Neji subestima ele como uma estratégia. E mesmo no final da luta mesmo, né, com o chakra da raposa que o Naruto usa e tudo mais, não é isso que ganha a luta. O Naruto derrota o Neji quando ele usa o chakra pra poder cavar lá no chão e dá aquele socão surpresa, né, aquela muqueta no queixo do Neji lá que estoura ele pra cima. Aquele soco foi um golpe surpresa. Só conseguiu ser acertado porque o Neji baixou a guarda achando que já tinha vencido. Até o final da luta, Naruto usou estratégia. Sim, ele tinha chakra. Sim, ele usou o chakra da raposa. E, óbvio, ele não ganhou sozinho. Mas, ele tinha mérito naquela luta. O Naruto não era só um cara que tava recebendo um monte de poder de graça e por conta disso venceu. Não, ele tava se esforçando. O poder que ele, entre aspas, ganhava, ajudava ele, mas não é o que definia a vitória dele. Já no Shippuden, basicamente o poder que ele ganhou que definiu. Sem a Kyuubi na guerra, pô, o Naruto ia fazer o quê, cara? Naruto ia fazer o que na guerra se a Kyuubi não tivesse ajudado ele? Mais que isso, se ele não tivesse nem conseguido pegar ali o chakra pra formar o MK1, ele ia fazer o que na guerra? Não ia fazer nada. Ia ser todo mundo estourado pelo Obito, pelo Madara e o Jubi e acabou. Entendeu? Não ia ter o que fazer ali. Eu acredito, jovens, que vocês conseguem perceber muito facilmente qual é a diferença entre esse tipo de poder recebido e o tipo de poder, vamos supor, final da Guerra Ninja, onde o Naruto, ele é derrotado pelo Madara, aí ele conhece o Rikudou Sennin, que é aquele... Pô, e ainda tem isso, né? Já não bastava que o Ubi ficar amiga dele e aumentar o poder dele tipo umas 1000 vezes, os caras me acham de bom tom pegar o Rikudou Sennin, que era uma lenda ninja, realmente até então era só uma lenda, e buffar o Naruto mais ainda, entendeu? Deixa eu esclarecer aqui alguma coisa, que você pode estar achando estranho. Pô, mas por que isso te incomoda tanto do Naruto ganhar poder assim do nada? Porque não foi só o Naruto que ganhou poder do nada. O próprio Sasuke sempre ganhou poder do nada. Tipo, o olhinho dele brilhou diferente, ele ganhou um poder novo. Por que tu não se incomoda com isso? E o motivo de eu me incomodar e de muita gente também se incomodar é porque o Sasuke, desde o princípio, foi explicado que o funcionamento dele era aquele. Desde o princípio, ficou explicado que o Sasuke era privilegiado. Aquela luta do Sasuke versus Rock Lee já deixa isso muito claro. Na verdade, antes disso, mas aquela ali deixa isso escancarado. O Sasuke tem um poderzinho especial, o Rock Lee fala isso pra ele, que ele tem um poderzinho especial e por isso ele meio que é acomodado, leva um cacete do Rock Lee, e no final de tudo isso, pra ficar mais escancarado ainda, o próprio Naruto fala, pô, tu apanhou pro Rock Lee, mas tu não pode falar nada. Tu olhou pra mão dele? A mão dele tava muito machucada. Claramente ele tá treinando mais que tu, ele tá treinando mais duro do que tu. Então, desde o princípio, nunca ficou escondido que o Sasuke é sim privilegiado no quesito de ter nascido no clã Uchiha. Ele nasceu em um clã onde ele é privilegiado. Isso sempre ficou escancarado. O Naruto não. A premissa do Naruto sempre foi ser o cara que conseguia as coisas na dificuldade. O Sasuke, entre aspas, conseguia as coisas na facilidade porque ele já nasceu num clã privilegiado. Chega no Shippuden, o Sasuke continua sendo privilegiado, entre aspas, ali pela sua genética, por assim dizer, pro seu clã,
E o Naruto também começa privilegiado por causa dessas todas as coisas que a gente já falou. O problema tá, a premissa do Sasuke sempre foi aquela, do Naruto não. Então a gente não fica irritado porque o Naruto do nada começa a ser privilegiado, porque sim. É porque muda a premissa do personagem. A premissa dele era ser um cara esforçado, tipo um Rock Lee. Só que aí do nada ele vira, digamos, um Sasuke, que ele começa a ganhar as coisas e como o Likizinho tá falando aqui, ele não só, as coisas que ele tá ganhando não só ajuda ele a resolver os problemas, as coisas que ele ganha é o que de fato resolve o problema. Se ele não ganha aqueles poderes da Kyuubi, se ele não ganha os poderes do Hagoromo, ele não resolvia nada. Então aquela premissa do cara se esforçar, dele treinar, dele correr atrás, vai pelos ares do meio do Shippuden em diante. Então é isso que incomoda a galera. Não é o Naruto ganhar poder em si, é a troca de premissa do personagem, entendeu? Pra que fique claro isso na mente de vocês. Ganhar o poderzinho lá não é problema. O Sasuke e outros tantos aí ganharam o poderzinho, digamos, fácil. Mas é a premissa dos personagens, estava escancarada desde o começo. O Naruto não, e aí inverteu. É isso que incomoda a galera. Só deixando claro, porque eu sei que tem alguém que quer comentar. Pô, mas tu tá incomodado que o Naruto ganhou poder, mas o Sasuke também ganhou, Ciclano também ganhou, Fulano também ganhou. Pois está explicado por quê, tá? Bora seguir aqui. Ninja mais poderoso de todos, que inventou um ninjutsu e tal. E esse ninja conversa um pouco com o Naruto e dá de graça pro Naruto um monte de poder novo. Ele pega aquele modo biju lá dele que tem umas bolas pretas atrás e aquele cajado. Ele ganha um monte de Rasengas novos. Ele consegue... É tanto poder que nem o próprio Naruto sabe explicar. Quando ele refaz o olho lá do Kakashi, a Sakura pergunta, pô, como foi que tu fez isso? E o Naruto se embanana todo pra explicar, porque é tanto poder que nem o Naruto. Que nem o personagem sabe explicar, entendeu? Furar o olho do Kakashi simplesmente porque ele sente que ele consegue. Aí, então... É disso que eu tô falando, ele falou a mesma coisa que eu falei, entendeu? É muito poder que nem o próprio personagem sabe explicar, ele só sente que ele consegue fazer tudo e é isso. Vai lá e faz. Quando ele salva o Maito Gai da morte, tipo, o Gai ia morrer porque abriu o 8º portão, a Naruto chega do nada e encosta no peito do Gai. Pô, isso aqui é muito gratuito, porque o Gai, se ele morresse aqui, ia ser de uma forma honrosa, tá? Ia fechar o arco do personagem em grande estilo. Aí o Naruto vai lá e salva ele. Tá, beleza, o Gai é um personagem que a gente gosta. Mas a partir do momento que o Naruto salva ele, a gente pensa que o Gai vai ter alguma importância ainda na história, seja agora em Naruto ou no futuro em Boruto. Mas não, o Gai simplesmente virou um alívio cômico, pior do que ele era antes, porque antes ele sempre foi, na verdade, um alívio cômico, mas ele tinha algo a mostrar, que eram os 8 portões. Agora em Boruto ele não consegue fazer nada. E não tem justificativa pro Gai tá, no caso, na cadeira de rodas em Boruto, sendo que os caras têm tecnologia pra clonar a gente, pra fazer tudo que eles quiserem, entendeu? Então, esse negócio do Naruto chegar e salvar o Gai foi gratuito. Foi só pra mostrar que o Naruto podia fazer porque sim, porque o Gai não teve nenhuma participação relevante depois disso daqui, tá? Então, eu acredito que o final mais digno e que fazia mais sentido pro Gai era realmente ter morrido aqui e, enfim, ter encerrado o ciclo dele. E fala, pronto, salvei ele, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E isso foram poderes dados de graça, sabe? Uma entidade simplesmente desceu do céu e falou, aqui Naruto, toma esse poder, agora desce lá e arrasa. Eu consigo entender pessoas que acreditam na ideia que a história de Naruto se contradiz muito ao longo do tempo conforme ela vai passando. Naruto clássico, por exemplo, sim, eu acredito que é uma história de um personagem fraco se tornando uma pessoa forte. Naruto Shippuden, eu acredito que sim. O Kishimoto se perde. Claro que eu não posso dizer se isso torna a história ruim ou não pra algumas pessoas. Pra mim, por exemplo, isso torna parte da jornada do Naruto um pouco questionável, eu diria. Mas, acontece, né? E você que tá assistindo aqui, qual é a sua opinião? Não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Beijo, abraço, valeu, falei, até mais! Cara, vídeo brabíssimo, tá? Concordei com boa parte do que ele falou. Eu só acrescentaria algumas coisas, como por exemplo, essa ideia de reencarnação, eu creio que é o pior. O Naruto ganhar poder da Kyuubi já era esperado. A gente já sabia que em algum momento o Naruto ia não necessariamente ficar amigo da Kyuubi, mas que ele ia conseguir dominar aquele poder. Isso aí, no momento que ele fez aquele discurso lá pro Neji, tu já sabia disso. Tu não sabia, tu é iniciante no mundo dos animes. A verdade é essa, tá? Mas esse negócio dele ser a reencarnação do Ashura e ser o garoto da profecia é o que quebra. E aí tem toda uma história de querer forçar que essas reencarnações já vem acontecendo ao longo do tempo, há um certo tempo, e que o Hashirama era a última reencarnação. Mas, pô, o Hashirama não tem nada de reencarnação. É falado lá algumas características que a reencarnação de Ashura tem, como por exemplo, que ele só fica forte quando ele é ajudado por todos, e só aí que ele, digamos, descobre seu verdadeiro poder. Pô, quem que ajudou o Hashirama? O Hashirama que ajudava os outros. Ele era melhor em tacar shuriken, em tacar pedra do que o Tira. O Tira é especialista em tacar pedra, em tacar shuriken, tacar projétil, pois o Hashirama era melhor do que o Tira fazendo isso daí. Entendeu? Ele saía no soco com o Tira lá, que era o Madara, ganhava dele. Ele que era o brabo lá do Mokuton, só ele tem Mokuton. O Naruto não tem, Ashura não tem. Então essa história de reencarnação é sem pé nem cabeça. Eu acho que dá assim uma estragada. Naruto, faz o anime ficar, nossa, horrível, horripilante, inassistível? Não. Mas que dá uma negativada, dá, tá?
Mas, obviamente, nem de longe isso daí vai destruir o anime. Mas essa, obviamente, é a minha opinião, não é uma verdade absoluta, é a sua opinião e você pode deixar a sua aqui nos comentários. Bem, esse foi o react de hoje, vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!